aqui, mas é um só. E a Giovana também. Acho que a Gi não entrou ainda, né, Linho? Ela está entrando aí? Ela ainda não entrou. Deixa eu avisar ela aqui, já estamos online Tá. aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu tô vendo o Matheus em duas câmeras também. Eu acho que ele entrou de 2 lugares. Tudo bem, gente? Boa tarde. Estamos aqui com o doutor Henri Atic, ele que vai contar para a gente como que é ser advogado. Além de advogado, né, doutor, você é professor também, né, da Faculdade de Direito da Unirp aqui de Rio Preto, né, então a gente tem bastante coisa interessante para aprender hoje aqui com ele. E estamos lá na UAB também, por isso que eu me atrasei, até peço desculpas. É verdade, você ocupa o cargo de vice-presidente da OAB? Isso mesmo. Muito legal, muito bacana. Bom, vamos esperar só mais um minutinho? Acho que ela Claro. já está entrando. Bom, então tá, ela falou que assim que ela puder, ela entra. Vamos começar aqui então. No momento que ela entrar, a gente dá uma recapituladinha, né, e segue o nosso barco. Beleza. Então, doutor, para começar a nossa conversa, a gente gostaria de saber como que foi essa escolha profissional. Sempre sonhou em ser advogado? Você queria ser juiz, delegado, alguma coisa assim? Ou foi meio que a vida que te encaminhou? Ou foi uma escolha que você fez com muita certeza? Tá bom, legal. Certeza não, de jeito nenhum, né? Então, de novo, uma ótima tarde a todos e a toda, né? Não, apesar que a Natasha está aqui também, então todas, né? Apesar que menina só tem a Isabelle. Legal saber que tem bastante gente interessada aí pelo curso de Direito, né? Eu, na época de escola, né? Principalmente no ensino médio, que na minha época era o colegial ainda, que a gente falava, né? É uma época que uma aflição gigantesca definir o que a gente vai fazer, que é o momento que vocês estão passando. Por isso que é tão bacana e elogiável aqui o trabalho que o Hélio e a Natasha fazem aí à frente da Que Carreira. Por isso que eu sempre falei que essa ideia deles e essa empresa que eles constituíram é fantástica, né? Ajuda um pouco, pelo menos, a gente aí a passar por essa angústia momentânea. Eu fiz testes vocacionais extremamente interessantes, porque meus testes vocacionais sempre deram resultado, coisas que eu tinha certeza absoluta na época, e tenho ainda hoje, que não combinavam comigo. Então, eu falava assim, você tem que fazer isso. Pô, mas não tem nada a ver comigo. Então, eu imagino como não é fácil mesmo escolher. Eu fiquei em dúvida na época entre Direito e Medicina, tem tudo a ver, né, aliás, mas eu percebo que a questão da medicina era muito mais por, sei lá, por status ou qualquer coisa assim, do que por vocação, né? Aquela questão, vou fazer medicina, parece que é uma coisa mais legal, né? Parece que é mais interessante do que os outros. E de fato eu não tinha nenhuma, e certamente não seria um médico de sucesso, porque a minha vocação para medicina era zero. Tanto é que no final das contas eu prestei vestibular em 7 ou 8 faculdades e todas 100% foram direito, nenhuma foi medicina. Eu sempre tive um ímpeto, né, muito grande de tomar partido de tudo. Então, se eu estava na minha sala de aula e não concordava com alguma coisa que estava acontecendo, eu era aquele cara que ia lá reclamar na direção, que ia reclamar para a coordenação. Eu sempre tive essa... Eu nem gosto de chamar de liderança, é um ímpeto mesmo. Eu sempre fui muito inconformado e continuo assim. E acho que essa talvez seja uma grande característica, né, para quem vai fazer direito, né? Interessante. Você querer brigar pela justiça, né, questionar as coisas, isso é legal. Os meus amigos, até na época de escola, falavam, não, você tem que ser advogado, porque eu era o encrenqueiro mesmo. Quando tinha alguma coisa, os caras falavam, oi, vai lá reclamar, e eu ia. Era sempre eu que dava a cara a tapa. Durante a faculdade de Direito, claro, surge aí, o Direito ele traz um leque muito grande de possibilidades, né? A Natasha mencionou, posso prestar concurso para juiz, promotor, delegado, fora outros, muitos e muitos concursos, todos muito bem remunerados, né? Inclusive, isso é importante dizer, porque afinal de contas, fazer o que a gente gosta é bom, mas não ganhar dinheiro também para
para ter uma vida razoável, pelo menos, é frustrante. Então, o direito proporciona isso, mas eu nunca tive, durante a faculdade, pensava, claro, será que eu vou prestar concurso? Não vou, mas nunca me inscrevi em nenhum concurso. Aliás, uma vez eu me inscrevi, mas eu não fui fazer, porque não era para mim seguir mesmo a carreira de advogado, porque eu achava que era onde eu tinha que me colocar mesmo. Muito legal, muito bacana. E, doutor, quais são as matérias que se aprende na faculdade? Assim, todo mundo se preocupa, né? Tem que ler muito, é muito difícil. Como que funciona? Essa é uma questão que todo mundo faz, né? E eu costumo responder assim, sim, tem que ler muito. E qual curso que não tem? Não tem curso que não tenha que ler muito, né? Todos têm, vou fazer... Até engenharia, né? Você vai ler muito. Tem muita coisa de leitura de engenharia. Não, sem dúvida. Eu ia chegar na questão das exatas também, mas o Hélio colocou muito bem. E seja texto, seja número, você vai ter que ler, né? E falar assim, eu não gosto de ler. Tá bom, vai fazer engenharia, muito mais fácil, de certo. Eu garanto que fazer direito é mais fácil do que fazer engenharia. Não tenha dúvida. Agora, claro, seja no direito, seja na engenharia, seja na medicina, para você se destacar, você vai ter que estudar mais e ser melhor qualificado do que os outros, porque senão você não vai sair da média, né? Você vai ficar ali na média, portanto, não vai se destacar. Nós temos, acho que como a grande maioria, ou quase todos os cursos, o primeiro ano, assim, é mais preparatório, então temos disciplinas mais filosóficas, mais abstratas, né, que são preparatórias para o estudo do direito em si, que são muito importantes, e às vezes até, infelizmente, a gente faz essas disciplinas quando a gente é muito jovem e não dá a importância necessária porque não são propriamente de direito, né? Então eu estou falando de psicologia jurídica, eu estou falando de sociologia jurídica, teoria geral do Estado, filosofia, são coisas extremamente importantes e interessantes, só que ficam lá no primeiro ano concentrados, como não é direito civil, direito penal, direito constitucional, a gente acaba não dando muita bola e é uma pena porque se perde isso lá no primeiro ano. Aí no segundo, terceiro e quarto ano, as matérias próprias de direito mesmo, né? Além dessas que eu citei, penal, civil, constitucional, temos tributário, temos empresarial, temos uma série de direito do trabalho, uma série aí de ramos do direito que são possíveis de se seguir depois como profissional, né? E aí, mais para o fim do curso, como também a grande maioria, há uma concentração dos estágios, né? Para que aí se concilie esse arcabouço teórico com a questão mais prática, né? Para vocês terem a formação completa. Legal, doutor. E assim, o que eles se preocupam, né? Tem que ler muito de uma vez só. E como eu fiz direito, estava explicando para eles, né? Que a gente aprende por capítulos, né? Então a gente vai lendo, 4 artigos naquelas aulas, depois passa para outro tema, tem mais 4, 5 artigos para se estudar, né? Então, aos poucos que as coisas vão acontecendo. Mas durante o exercício da profissão de advogado, a cada cliente que senta aí no seu escritório para contar o problema dele, você, como advogado, vai ter que estudar bastante, né? Ler jurisprudência, ler onde que cabe, né? Que tipo de caminho que você vai seguir para defender o seu cliente da melhor forma. Então, é importante que a pessoa tenha uma curiosidade, né? E que goste de estar sempre buscando conhecimento, né? Porque o tempo todo vai ser alguma coisa, um desafio que ele vai ter que enfrentar para ajudar o cliente dele a ter a melhor solução. É isso mesmo. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Na escola vocês têm que ler muito também, né? Tem muita coisa, muita matéria, muita disciplina. A faculdade não é muito diferente, pelo menos a faculdade de Direito, né? Não é muito diferente. Se você se organizar, você vai ter um estudo mais tranquilo, como a Natasha comentou, aos poucos. Se você deixar para a véspera das provas, para o final do curso, você vai ficar desesperado. Tem alunos que não se dedicam durante o curso inteiro, e depois acabam se matando num cursinho aí, acabam passando na OAB também. Acaba tendo uma formação deficitária, mas acaba sendo aprovado no exame de ordem, né? E o que a Natasha colocou é fundamental, né? Uma das formas mais importantes da gente respeitar o cliente é a gente estudar mesmo o caso dele no momento que nos é apresentado. Principalmente que, como ciência social, a evolução do direito é mais rápida do que a evolução da ciência médica, do que a evolução das ciências exatas. Todas as ciências evoluem, por óbvio, né? Há técnicas hoje de engenharia que certamente o Hélio aprendeu depois da faculdade, por exemplo, não
durante o curso. Agora, o direito é mais rápido, né? O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, decide que pode prender depois da condenação em segunda instância, 3 meses depois ele entende que não, 3 meses depois ele entende que sim, 3 meses depois ele entende que não, e a gente tem que acompanhar, né? Não tem muito escapatório. Então é como se fosse um microtrabalho, não é, dentro de um macrotrabalho a cada atendimento. Isso mesmo. Nossa, interessante. Interessante isso, né? Muito legal. Sim. Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Enquanto eles pensam, isso é muito bom, porque assim, no começo da carreira, não tem muito como falar assim, tá bom, o Leonardo aqui formou em Direito e falou assim, agora eu sou tributarista. Legal, pode ser que ele queira trilhar esse caminho. Mas no começo da carreira a gente tem que atender o que aparecer, né? Porque a gente precisa, né, começar a ganhar dinheiro, começar a ganhar experiência, começar a trabalhar. E, portanto, não é uma matéria que eu me dava tão bem na faculdade, a não ser que seja assim. Pô, eu odiava, por exemplo, eu, Henry, odiava penal. Então, não vou atender um cara de penal, porque aí não dá, mas tem muitas outras coisas, né? No começo, eu atendi várias questões que hoje eu não atendo mais. E aí, mas não era algo que eu dominava. Tá bom, mas você vai estudar o caso, vai apresentar uma solução. Você tem tempo para isso, né? Não é tanto tempo, mas tem tempo. E, doutor, na faculdade você tem alguma matéria de matemática, que tenha matemática? Não, tem assim, economia, mas direito do trabalho, por exemplo, tem uma questão lá de cálculos, mas é muito pouco. Economia mesmo é mais o lado sociológico do que o lado de cálculo efetivamente, são mais noções, e essa questão de cálculo trabalhista, são muito poucos advogados que fazem. Geralmente, uma das bancas que nós temos aqui no nosso escritório é a trabalhista, inclusive meu sócio é especialista em direito do trabalho, né? E ele não faz cálculo, a gente terceiriza, a gente manda para alguém fazer, porque não é muito nossa praia, tem muito pouco. Tributário, muita gente acha que tributário é cálculo, tributário não tem nada a ver com cálculo. Eu ia perguntar isso, mas nem tributário. Nada. Quem faz cálculo no direito tributário é o contador, não é o advogado. Aí, tá vendo? Turminha odeia matemática aqui, os haters das exatas. Eu tô vendo alguns sorrisos, assim, sabe? Eu não sei por quê. Ficaram felizes. Deram um sorrisinho aí, acho que gostaram. Não, esquece. Ainda bem, né? Sim. E assim, doutor, e a parte de estágios, né? É obrigatório desde o primeiro ano, ou isso vai de cada um, de cada aluno? Como que funciona? É muito pessoal, né? Obrigatório mesmo não é, mas se você quer seguir uma carreira profissional mesmo, é importantíssimo, é fundamental fazer estágio, isso é imprescindível. Eu entendo assim, se o aluno tem tempo, aí vale a pena começar um estágio cedo. Não sei se no primeiro ano eu acho que é muito cedo. Mas, sei lá, eu tenho muito tempo, graças a Deus minha família tem uma boa condição, eu não preciso trabalhar, não preciso ajudar em casa, eu vivo para estudar, né? Eu vivo para me formar em direito. Bom, então vale a pena, né? Ter uma experiência em um estágio de meio período, desde os tempos mais cedo, assim, da faculdade. O que não pode é o estágio atrapalhar os estudos, isso acontece muito, né? O estágio demandar demais, e aí o aluno não tem tempo para estudar, o que é ruim, né? Mas vale muito a pena. E vale a pena, é muito difícil, né? Você já identificar o que você quer fazer depois da faculdade, né? Muito complicado, se vou advogar, vou prestar concurso, mas dentro do possível é importante você ir se direcionando. Eu tive esse problema, pessoalmente falando, porque eu fiz estágio a vida inteira em órgão público, né? Então, quer dizer, tudo pendia para eu prestar concurso. E eu não queria prestar concurso, eu queria advogar, então eu devia ter feito estágio em escritório de advocacia. E não em órgão público. Eu sofri com isso depois, né? Eu tive problema com isso. Eu fiz estágio no Juizado Especial Cível, que é o de pequenas causas, que a gente costuma chamar, né? Eu fiz estágio na Procuradoria da Fazenda Nacional e fiz estágio com juiz. Fiz só órgão público, né? Eu não tive a experiência de trabalhar no escritório, isso fez falta. Então, vale a pena conhecer um pouco de cada coisa, fazer um órgão público, fazer um escritório, e aí mais para o fim do curso definir, quero advogar. Então, tenta ficar no escritório, que às vezes você sai até do estágio já depois contratado, né? Não é verdade. Boa dica.
Doutor, só para eles terem uma noção mais prática, assim, como que seria uma rotina sua de trabalho ou de um advogado? Né? Tá. Como é que funciona quando alguém te liga e fala, eu quero agendar um horário? Qual Tá que é bom. os procedimentos? A gente tem que se organizar muito bem, porque tudo passa, não é, na nossa profissão, num primeiro momento, por um atendimento. Isso é imprescindível, né? A gente vai primeiro, num primeiro momento, fazer um atendimento, e aí depois esse caso vai ser apresentado para nós, né? E aí a gente vai para dentro da nossa sala. Então, primeiro tem esse atendimento com o cliente vai expor o que está acontecendo. Geralmente a gente não dá nenhum tipo de parecer inicial. Claro que a gente pode dar uma ideia e tal, mas eu não gosto de, no atendimento, já cravar o que tem que ser feito, qual é a solução, qual é a chance de ganhar ou de perder. A gente não gosta de fazer isso inicialmente. Tem muito advogado que fala, não, isso aí é fácil, taca aqui no meu peito, eu vou ganhar. São posturas, não é a nossa postura aqui no escritório. Então, a gente faz esse atendimento, entende o caso, vem aqui para a sala estudar. Aí vamos estudar, tal, e aí depois vamos dar um retorno para o cliente, fala, olha, as alternativas, estrategicamente falando, porque advogar nada mais é do que desenvolver estratégias. Então, estrategicamente falando, a melhor situação para você é essa ou essa. Nem sempre dá para ganhar, mas às vezes não é o que o cliente precisa também. Às vezes o cliente só precisa de tempo para se organizar, por exemplo. Então, a gente vai buscar criar esse tempo para o cliente. Aí a gente devolve a estratégia, se o cliente estiver de acordo, a gente implementa a estratégia. Basicamente, o trabalho é esse. Claro que há situações diferentes, né? Por exemplo, às vezes é só uma questão contratual, não é? Olha, o cliente vai comprar uma casa, o cliente vai vender uma fazenda. Então, aí é só uma questão de colocar no papel, dentro, né, das normas jurídicas, que isso é muito importante, só que colocar no papel aquilo que eles combinaram. Fazer um contrato basicamente é isso, analisar as regras jurídicas quanto àquele negócio que está sendo feito, que há várias regras diferentes, né, dependendo do negócio. Então, arrendamento tem regra própria, locação tem regra própria, compra e venda tem regra própria, não é a mesma coisa. E depois ter a capacidade de redigir aquilo que foi combinado dentro do sistema de normas aí do ordenamento jurídico. Basicamente, trabalhar assim. Fora as audiências, né? Bater papo com o juiz, hoje está tudo online, mas os processos geralmente têm audiência, portanto, aí nós vamos lá com o cliente, parte contrária, sentamos na frente do juiz, às vezes do promotor, dependendo do caso, e vamos desenvolver ali na produção de provas nesse caso. Legal. Então, vamos supor que eu estou precisando de um advogado porque eu quero me separar, né? Eu sei que você é da família, vamos fingir. Vamos direto, eu acho. Aí, ó. Sei que não leva ela para jantar no fim de semana. Eu pensei no exemplo prático aqui para a gente ilustrar. Então, vamos supor que eu quero me separar e eu marco um horário, né? Vou até o seu escritório e te conto, eu quero divórcio, mas eu queria ficar com 80% dos bens, porque para mim eu fiz mais do que ele e eu ganhei mais dinheiro, enfim. Eu vou contar a minha versão do caso. Aí você vai estudar um pouquinho as minhas queixas, o que eu preciso, né? E vai fazer uma petição, que é escrever, né? Pedindo que eu, Natasha Esteves, né, constituo você como meu advogado para fazer o meu divórcio e eu quero isso, isso e isso. E aí você vai mandar essa cartinha, não é uma cartinha, né? Esse pedido, né? Agora no sistema do tribunal, né? E o Elinho vai receber essa cartinha falando, olha, Elinho, a Natasha quer separar de você. Ou não, vamos pensar que é uma outra coisa. Eu trabalho para Elinho, eu quero processar ele. Então, ele vai receber lá a cartinha de que eu estou processando ele. Aí, ele vai procurar um advogado para defendê-lo, né? E aí, o juiz vai ficar intermediando essa discussão, né? Se a Natasha está certa, se o Elinho está certo e qual que é a sentença que é justa para o nosso caso. Perfeito. É isso, né? Então, você vai resolver um problema, né? O tempo todo você resolve um problema. Exatamente. Às vezes a questão é consensual, né? E, portanto, é quase contratual, porque como é consensual, só vai redigir o que as próprias partes já têm como pretensão apresentada, né? Mas, na maioria das vezes, existe essa disputa, né? Que a gente chama de litigiosidade, e aí o processo nada mais é do que a apresentação de uma tese, né? Então, no seu exemplo, a Natasha apresentou
a tese, aí o Hélio vai receber, chama carta mesmo, viu, Natasha? A petição não, né? O pedido é petição. Mas o comunicado para a parte contrária de que ela está sendo processada chama carta de citação, né? Mas é uma carta mesmo. E aí, então, após a citação, né, a outra parte vai apresentar a antítese. Então, uma parte apresenta a tese, a outra apresenta a antitese, né? Ou a antítese. E aí o juiz vai fazer o quê? O juiz vai fazer a síntese. O juiz vai dizer, olha, Natasha tem razão, Natasha não tem razão, portanto, Hélio tem razão, ou é parcialmente procedente a questão, e, portanto, a Natasha tem razão em parte, mas o Hélio tem razão em parte, e assim por diante. Assim funciona mesmo. Legal. Então, é um trabalho. Por mais que você tenha que estudar bastante, doutor, todo dia tem casos diferentes, clientes diferentes, com problemas diferentes, então é um trabalho bem agitado. Não tem monotonia, isso de forma alguma. O trabalho de advogado é extremamente dinâmico, né? Isso dependendo, por exemplo, do concurso público que vocês eventualmente decidirem prestar, já não é bem assim. Por exemplo, mencionei que eu trabalhei na Procuradoria da Fazenda Nacional, né? 99% dos processos são execuções fiscais, né? Então, o cidadão, o contribuinte, não paga o imposto, no caso federal, né? Porque eu trabalhei na Fazenda Nacional, e aí o procurador da Fazenda Nacional vai executar, vai cobrar aquele imposto. 99% do trabalho do cara é isso, né? Agora, vocês imaginam quanta gente não paga imposto? Então, o cara tem 300, 400, 500 execuções por mês, e não é exagero, é isso mesmo. E é tudo igual, né? É tudo igual. Então vai cansando um pouco. Eu me lembro que eu, como estagiário, eu tinha ficado meio enjoado. Imagino trabalhar, eu trabalhei lá 1 ano e pouco. Eu imagino trabalhar 10, 20, 30 anos, né? Fazendo isso. O INSS, por exemplo, eu tenho alguns amigos que são procuradores do INSS. É muito chato, pelo menos na minha visão, por isso que eu não prestei concurso, né? Tem gente que gosta. Mas você vai fazer só a mesma coisa todo dia ao longo de toda a tua carreira. Eu acho um pouco chato, mas ganha bem, tem estabilidade. Então, são coisas a se pesar, né? Um concurso desse ganha 25, 28 mil reais por mês. Legal. Como doutor, advogado... desculpa, Elinha. Só para fazer uma pergunta, para não perder o gancho. Você falou há um tempinho atrás que vocês conversam com o juiz, né? Vocês apresentam, né? E se uma pessoa for muito tímida, assim, você acha que tem como uma pessoa que tem um perfil tímido ser um bom advogado, ou aí seria mais um perfil para concurso mesmo, trabalhar um pouco mais isolado? Como que você vê isso? Eu acho que a timidez, ela é algo treinável, né? Então, a gente pode ser tímido e conseguir treinar isso e superar. Como é que você vai superar essa timidez? Com uma preparação, né? Então, quem é tímido vai ter que se preparar ainda mais, para conseguir enfrentar a situação. Agora, há graus, né, Hélio, de timidez. Se for algo assim muito extremo, começa a atrapalhar um pouco a profissão. Mas também há advogados que não vão para audiência, né? Há advogados que só trabalham interna corporis no escritório. Então, aqui no meu escritório mesmo, a gente tem advogados que vão para audiência, porque tem mais perfil, e de advogados que ficam dentro do escritório, fazendo contrato, fazendo petição. Então, mesmo assim, não impede da pessoa dela advogar. Eu tenho um exemplo muito interessante de uma amiga, que eu me lembro que na época de escola, ela desmaiava, porque na época de escola, todos nós, não sei se essa molecada hoje nem tanto, né, mas a gente tinha muita espinha e tal, e aí ela estourava uma espinha, saía sangue, assim, ela passava a mão, tinha sangue na mão dela, ela desmaiava. E aí depois ela fez medicina no Rio de Janeiro e atendia o PS, vocês imaginam, atender o hospital público na emergência no Rio de Janeiro. Ela falou que chegava a cara inteira aberta, assim, o cara cravava uma faca no peito do cara, abria o cara de fora a fora e ela atendia esse cara. E ela acostumou. Ela falou assim, mas cara, como é que você tá atendendo esse cara inteiro aberto aí, se você desmaiava com o sangue da espinha? É hábito. Ela falou, a primeira vez que eu entrei no laboratório, eu desmaiei. Só que acostuma. Legal. Então é preparação. Eu acho que a preparação serve para tudo isso. Não, legal. Perguntas por até aqui, gente?
Não? Vocês querem perguntar sobre o concurso público? Querem pegar o gancho? Porque o Matheus... Sim. O Matheus, ele tem... o Léo também, né? Também tinha pensado em concurso. Eu queria saber se, tipo assim, para o concurso público, muita coisa da faculdade ou tem bastante matéria também? Você fala... O que cai no concurso? Tá. Aquilo que você vai ver na faculdade vai cair no concurso, tá? Uhum. Basicamente, não é assim nada de outro mundo. Falar assim que a prova do concurso é muito difícil, não é verdade. Não é? Eu te provo, por exemplo, um aluno do primeiro ano, né? Claro, da matéria que ele já estudou. Então, ele teve lá no primeiro ano, por exemplo, direito civil. As matérias que ele estudou já em direito civil no primeiro ano, ele consegue fazer a prova da magistratura, né, que é de juiz, a prova do Ministério Público, que é promotor, ele consegue fazer. Então, fala assim, a prova é muito difícil? Claro, como toda prova, tem provas mais fáceis, provas mais difíceis, né? O grande problema é a concorrência. Então, fala assim, nossa, o que cai no concurso é coisa de outro mundo? Não. É o básico que você vai estudar na faculdade, que você vai encontrar nos livros. Não era encontrar o conteúdo é fácil. O problema é que, por exemplo, o último concurso que eu olhei, que foi de procurador de Estado, por acaso eu olhei, o concurso tinha, acho que era 130 por vaga, uma coisa assim, 140 por vaga. É muita coisa, é muita gente que presta, acho que eram 8 mil candidatos, uma coisa absurda, assim. É muito complicado. E aí, uma questão que você erra, né, não é que você não estudou, você estudou, mas você errou aquela questão e tal, uma questão que você erra te tira do concurso porque a concorrência é absurda. Assim. Uhum. O cara que passa tirou 10, o outro tirou 9,95, o outro tirou 9,93, é absurdo, assim. Então, a grande questão é a concorrência. A concorrência é muito alta. Agora, as matérias que caem são as matérias da faculdade. Legal. E depende também, assim, um pouco... O Matheus, ele tem um pouco de interesse também pela Polícia Federal, né? Essa parte, assim. Legal. Que aí, dependendo, se você for prestar agente da Polícia Federal, não necessariamente você precisa ter feito direito, né? Não precisa. Não, você pode vir de qualquer outra faculdade, a não ser que você queira ser delegado federal, aí precisa. Exatamente. Para ser delegado, seja ele civil ou federal, né? Aí sim tem que ser formado em direito. Uhum. Alguns concursos têm exigência de experiência também. Por exemplo, juiz e promotor tem que antes de prestar o concurso, comprovar 3 anos de efetivo exercício profissional. Não precisa ser necessariamente como advogado, mas tem que ser em área jurídica. Então, você vai se formar, aí você tem que trabalhar durante 3 anos em alguma outra área, em outro ramo do direito, aí você pode prestar concurso para juiz e promotor. Legal. Você sabe explicar para eles, Henrique, como que seria assim, o processo de uma prova de juiz? Como são as etapas? Sei sim. São 3 fases. Uhum. A primeira fase é inteira teste, múltipla escolha, mas já bastante difícil, né? Aí tem uma nota de corte que é publicada a depender da média, né, do número de pessoas ali que fizeram a prova e a nota que elas tiraram. Aí nós temos a segunda fase. Muita gente já fica aí, né? Uhum. Na primeira fase, que não é fácil, a concorrência é muito alta. Aí temos a segunda fase. A segunda fase é uma prova escrita. Além de questões escritas, vocês vão fazer uma peça prática da profissão que vocês vão exercer. Então, por exemplo, se você está prestando um concurso para juiz, nessa prova vão te apresentar um caso e você vai ter que redigir uma sentença, como se você fosse o juiz do caso. Entendi. Se você está prestando concurso para promotor, vão te dar lá um problema e você vai ter que fazer uma petição como se estivesse processando aquele caso. Mas a OAB é assim também, tá? A OAB é exatamente assim, na primeira e na segunda fase. Legal. A primeira fase inteira teste, a segunda fase dissertativa e uma petição. A diferença da OAB é que não tem vaga, né? A OAB, ela exige, na primeira fase, que vocês atinjam pelo menos 50% da prova, então tirem 5, vamos dizer assim, né?
e na segunda fase 60%, então tirei 6. Todo mundo que tirar 5 na primeira fase, 6 na segunda fase, virou advogado. Não tem vaga, né? Agora, para juiz promotor, você pode tirar 9 e não passar, porque tem gente que tirou mais que 9, né? Porque tem lá um número restrito de vagas, 50, 60, 70 vagas por concurso. E aí não há na OAB, no passado havia, mas hoje não há, e para juiz, promotor, há uma terceira fase, que é uma prova oral. Então, vocês vão defender um tema perante uma banca. Se for, por exemplo, concurso para promotor, uma banca de promotores. Se for concurso para juiz, uma banca de juízes. Uhum. Então, de tudo que vocês estudaram, eles vão sortear um tema, literalmente é sortear, no dia vai ter uma urna, e lá vão ter papelzinhos dentro dessa urna, você vai sortear, vai abrir, e vai dizer, ó, o tema é esse. E aí eles vão fazer perguntas para vocês sobre esse tema. Interessante, hein? Então, aí, nesse caso, da parte também de, se a pessoa for um pouco mais tímida, tem que estar bem treinada, né? Porque uma hora dessa aí, você tem que fazer uma apresentação muito bem feita, né? Exato. E não tem escapatória, né? Porque não tem nenhuma carreira dessas jurídicas que você não vai ter que enfrentar público, não tem como, né? Então, eu não vejo a timidez como um problema. Só que, claro, não pode ser aquela timidez que trave a pessoa que ela não consegue fazer absolutamente nada. Aí, se for algo muito severo, pode atrapalhar a profissão. Mas só algo muito severo. No mais, eu acho que é trabalhável. Eu tenho uma amiga que está até aqui em Rio Preto, na época de escola, extremamente tímida, e hoje ela é juíza criminal aqui em Rio Preto. Então, entra lá os caras que mataram 3, 4, algemado, xingando, e ela enfrenta os caras e resolve a questão e manda prender e não tá nem aí. Ela é loirinha, baixinha, magrinha, era quietinha, timidazinha, você encontrar ela em público quietinha, mas na hora lá, ela peita os caras mesmo, não tem problema. Né? Legal. Tá bom. A Isa tá quietinha, quer falar alguma coisa, Isa? Perguntar alguma coisa? Eu fiquei em dúvida, que acho que você tinha falado que para ser delegado, precisava comprovar precisava ter essa comprovação desses 3 anos. Como que comprova? Não, delegado não precisa. Delegado não precisa. Juiz precisa, promotor precisa. Você vai ter que ter declarações, né? Então, vamos supor que você passou num concurso que a gente chama de concurso menor, só pela questão financeira, tá? Pela concorrência. Por exemplo, oficial de justiça, escrevente, são todas profissões jurídicas, né? Então, você é escrevente, por exemplo, do fórum. Claro que você está desenvolvendo atividade jurídica. Você consegue comprovar pelo teu próprio olerite que você é escrevente durante 3 anos. Pronto, você comprovou. Se você é advogada, como é que você vai comprovar isso? Tem petições que você assinou, tem atas de audiência que o teu nome foram lá, teu nome constou, e, portanto, você comprova dessa forma. Vou ser muito honesto, porque eu sou assim, né? Tem muita gente que vai prestar concurso que... Qual termo eu vou usar? Que simula essa experiência, né? Por exemplo, eu não faço aqui no meu escritório, mas poderia fazer. Vamos supor, Isa, você é minha amiga, né? Você quer prestar concurso para juíza. Então, você vai ficar estudando, você vai fazer teu cursinho, você vai estudar sozinho, você vai ficar o dia inteiro estudando, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar algumas petições aqui do meu escritório e vou deixar você assinar comigo, entendeu? Em tese, você está advogando. Aí, no dia da audiência, só no dia da audiência, você vai comigo, para constar teu nome na ata, entendeu? E aí, na verdade, você está advogando? Não está. Mas parece que você está, e, portanto, você consegue comprovar, assim, os 3 anos. Não é o ideal, mas acontece bastante. Jeitinho brasileiro, né? Exatamente. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Matheus? Nada, não. Não? Eu também queria saber dos estágios. Você acha que é muito difícil para conseguir? Depende de você. Depende... essa é uma questão muito importante. Vocês, desde o primeiro dia, do primeiro minuto que vocês entrarem na faculdade, assim como em qualquer lugar que vocês frequentam, né? Na vida de vocês, o clube, a igreja, a escola, qualquer lugar que vocês frequentem, do primeiro minuto que você entrou lá, você está construindo a sua imagem, né? Então, vocês vão construir uma imagem também na faculdade. Vocês vão ter vários professores, né?
as notas de vocês vão falar por vocês, mas não só a nota, né? A postura, a participação. Pô, a Isabelle é estudiosa, presta atenção na aula, participa. E não, a Isabelle não para dentro da sala de aula, não presta atenção em nada. Claro que isso vai pesar na hora de conseguir estágio. Então, vejo muita gente reclamando que é difícil conseguir estágio, mas aí também vamos olhar a história da pessoa na faculdade, não é uma história que anima muito um escritório a contratar a pessoa. Então, se você for boa aluna, não é tão difícil assim, não. Até mesmo, hoje em dia, em todo tipo de contratação isso acontece, mas eu acho que quando você vai entrar numa profissão, por exemplo, igual um advogado, e até vou fazer uma outra pergunta junto depois, não é muito bom você ter um Instagram cheio de fotos bebendo, né, ou fazendo algumas coisas, né, acho que isso também pode atrapalhar um pouco na sua contratação de estágios, né? A grande maioria dos advogados que eu conheço não gostam muito de interferir na vida pessoal do eventual contratado e etc. Mas a gente tem, né, limites, vamos dizer assim. Sim. Então, se um dia você postou que tá lá tomando uma cerveja com os amigos, problema nenhum, eu também bebo, claro. os outros advogados também bebem, todo mundo bebe, não tem problema nenhum. Se um dia você tá na praia, postou lá uma foto de biquíni, de sunga, sei lá, não tem problema também. Agora, pô, é aquela pessoa que só posta foto pelada, né? Ou aquela menina que fica sensualizando demais, ou o cara que fica lá mostrando braços, não é legal, não é o que o cara quer pro escritório dele, ou o cara que só posta foto enchendo a cara, caindo, bebendo, cachorro lambendo a boca, não é legal, né? Então, assim, equilíbrio, isso é muito importante, ter um equilíbrio, não exagerar em nada. Uhum. Não, sabe uma pergunta que eu queria fazer, doutor? Todas as vezes que nós fomos aí no seu escritório, né, que infelizmente hoje, como tem algumas pessoas de fora, a gente não pôde ir, aí é um lugar super bonito, é super, tipo, né, a gente entra, vê que é um lugar super chique, assim, e você tá sempre bem vestido, assim, é uma coisa que, né, a gente sempre, não tem como não perceber. Isso é uma regra, você tá, assim, você sendo um advogado, você sempre vai estar vestido de uma forma mais formal, terno e gravata, ou, por exemplo, você pode trabalhar de camisa e no dia de uma audiência põe um terno. Como isso funciona? Hoje eu tô mais folgado, até que eu tô sem gravata, né? Eu dei uma engordada na pandemia, não é toda a camisa minha mais que fecha, cara. Tá feio, viu? Assim, interessante, primeiro, obrigado pelo elogio do escritório, né? A gente tá, o escritório realmente ficou bacana, mas a gente está aqui há pouco tempo, né? Meu escritório vai fazer em janeiro 15 anos. Nos primeiros 7 anos, meu escritório era no centro da cidade, de frente para o Fórum Antigo, num prédio horroroso, que a janela caía, o elevador parava, aparecia rato desse tamanho. Rato era amigo já, ele aparecia lá assim, uma vez a cada 10, 15 já deixava até o potinho de ração dele já. Era bonzinho, passava lá, a gente cumprimentava ele, era desse jeito. Depois a gente foi para uma casa simples ali na Santa Cruz, perto do Atacadão ali, para quem conhece, e só há 2 anos e pouco que a gente está aqui. A questão da roupa, Hélio, é importante sim. Ninguém espera, né, ir para um escritório de advocacia e encontrar lá um advogado, não vou nem dizer de bermuda, camiseta, isso é inaceitável, né? Uhum. Mas ninguém espera encontrar um advogado lá de calça jeans, tênis, camiseta, não é o que se espera, né? E é interessante que você falou o termo, né, formal. A gente usa o termo formal para quando a gente está mais vestido assim, né? Mas, na verdade, formal vem de forma, né? E, aliás, o que vocês fazem no final da faculdade é se formarem, né? Uma festa de formatura. Significa que vocês foram colocados numa forma. Então, não faz sentido fazer educação física e ir para o campo de futebol de terno e gravata. Sim. Não faz sentido fazer engenharia e ir para a obra sem a bota, sem o equipamento de proteção. E não faz sentido, dentro da formação, não é, do advogado, não se vestir mais, aí sim vou colocar, mais formalmente, mais solenemente. Agora, falar que eu fico o dia inteiro assim, não, claro que não. Na minha sala, eu tiro o paletó, dobro a manga da camisa, aí tem uma reunião como essa, desdobra a manga da camisa, põe o paletó, em tese deveria estar de gravata, mas não fecha. Então, não é o tempo inteiro. Agora, vai para audiência,
tem que estar assim, tal. Não tem problema. Agora, aqui no meu escritório, vocês vierem aqui nesse minuto, vocês vão encontrar, ainda mais numa sexta-feira, vocês vão encontrar advogado de calça jeans e camiseta, mas é porque ele não tem atendimento. Então, vocês vão encontrar, sem problema. Legal. O home office, então, nem se fala, né? Eu imagino. Eu recebi uma foto engraçada, eu não vou compartilhar a tela aqui, porque eu nem lembro quem me mandou, mas depois eu posso mandar para vocês. Mostra um advogado, no século XIX, o cara com aquelas roupas, com aqueles babador branco, com a peruca que usava, né? E o advogado agora 2020, né? Que é o advogado assim de paletó, camisa, gravata e samba canção, né? Trabalhando na frente do computador. Eu tô de calça hoje, viu, gente? Porque eu tô de escritório. Mas às vezes em casa eu fico assim também, viu? Só com a parte de cima aqui. Sim. Tá certo. Bacana. E, doutor, e o futuro? Assim, tem muita coisa acontecendo por conta da tecnologia, né? Questão de aplicativos que você faz pagamento muito rapidamente, WhatsApp, né? Tem muitas possibilidades as pessoas caírem em golpes, né? Ou até mesmo os nossos dados serem expostos, né? De uma maneira que não é adequada. O direito está passando por muitas mudanças e muita coisa acontecendo nesse setor também? Muito, demais. Inclusive a questão de dados, acabou de surgir uma lei, né, que entrou em vigor recentemente. Ela foi feita há uns 2 anos, mas para entrar em vigor agora. Que chama, inclusive, Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês devem ter ouvido falar aí, LGPD. Vocês devem ter notado que agora todos os sites que vocês entram, aplicativo, qualquer coisa, eles estão pedindo várias autorizações, avisando dos cookies, é por conta dessa lei nova que surgiu. E quantos especialistas nós temos em LGPD no Brasil? Tem muita gente falando que é especialista, mas como é que a pessoa é especialista se ela entrou em vigor ontem? Né? Ninguém é especialista. E, portanto, são ramos aí que vão aparecendo para que a gente pode engajar, e tem muito campo de trabalho. Né? O desastre de Brumadinho, da Vale, fez surgir uma especialidade que chama direito minerário, né, que está bombando, relativa à mineração e tal. Quantos especialistas em direito minerário nós temos no Brasil? Quase nenhum. Né? Surgiu por conta do desastre lá, que a barragem arrebentou, enterrou todo mundo, infelizmente, uma coisa terrível, né? E, portanto, tem aí muita coisa acontecendo. O direito, ele sempre corre atrás da evolução social, né? Então, a sociedade muda, evolui, e o direito fica correndo atrás, porque, claro, primeiro a sociedade evolui, depois o direito acaba normatizando isso. Não dá para ser o contrário, né? Então, o direito está sempre correndo meio atrasado atrás aí das inovações. Nath, o Thomas precisa ir. Uhum. Giovana, você pode abrir sua câmera para a gente tirar um print com todo mundo? Para aproveitar? Fazer uma fotinho antes? Porque... Cadê o print? Bom, depois... Então vamos lá, vai só um sorrisinho para todo mundo. Aproveitar aqui. Olha lá, 1, 2, 3 e... Legal. Beleza. Depois você acaba de ver o vídeo lá, tá, Thomas? Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Sobre as especialização. Por exemplo, a série de mineração. Como é que o cara se transforma em especialista nessa parte específica de mineração? Perfeito. É claro que assim, as grandes universidades, né, os grandes escritórios, eles começam a desenvolver cursos, né, especializações nessas áreas. Fora que, às vezes, outros locais fora do Brasil também há aí material de estudo, às vezes não em português, mas há. E você mesmo, né, pode capitanear, você pode se interessar pelo caso, começar a pensar sobre o assunto, começar a escrever sobre o assunto, e você, às vezes, se tornar uma autoridade nesse tema, né? Claro que o direito minerário, por exemplo, né, como você mencionou, ele é também um ramo do direito. O direito é uma ciência só, né, que aí tem vários braços. Então, claro que ele tem muitos elementos do direito civil, do direito penal, e aí a gente passa às especificidades, né? Então, qualquer advogado bem preparado consegue começar a desenvolver a especialidade. E, claro, quem sai na frente sai ganhando, né? É legal. E, doutor, nós temos essa questão, né, do direito digital, não sei se é digital que fala, da internet, da inovação, tem direito ambiental, tem direito internacional,
tem o civil, tributário, trabalhista, empresarial, enfim, criminal, né? Tem muitas áreas, né, para se atuar. Na nossa região bomba o direito do agronegócio, tem muitos ramos, o direito tem muitos braços mesmo, muitos. E como o doutor falou, né, a sociedade vai evoluindo, vai surgindo novas tecnologias, o mundo vai mudando e as leis têm que se adequar a essas novas realidades, né? Perfeito. Então, o tempo todo tem alterações, tem mudanças, né? Sem e dúvida. É uma área que com certeza vai se manter, que é importantíssima, não tem como a gente viver sem a justiça, né? E em alguns momentos, semana passada, inclusive, minha mãe caiu num golpe do WhatsApp. Ela transferiu R$ 8.000 achando que era para minha irmã. Ela fez um Pix. Que dó. E aí que tá, a minha irmã é advogada, né, pensou, poxa, como é que a gente vai resolver isso, né? Os bancos não respondem por nada, eles falaram que eles não têm obrigação de falar para onde esse Pix foi encaminhado, porque parece que essas contas foram abertas por nome de laranjas ou de nome de pessoas que teve os dados roubados, né? Então você abre uma conta no Nubank com o meu CPF, com o seu RG, com o endereço do Elinho, enfim, faz uma conta meio maluca para o banco digital, e a pessoa saca o dinheiro assim que a pessoa faz o Pix. Então, a gente percebe que ainda tem um caminho ainda, né, para a justiça acompanhar o que está acontecendo para proteger as pessoas, né, de serem lesadas. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para eventualmente não cair num golpe desse tipo, mas o banco também não é bem assim, que ele não é responsável, viu? Mas a gente tem aí mesmo muita coisa para se preparar e enfrentar, sem dúvida nenhuma. Fora que a criatividade desses caras é gigantesca, né? Então, a gente sempre vai ficar correndo atrás mesmo, não tem jeito. Os caras para dar golpe, eles são ótimos, né? É impressionante, né? Para pensar em coisa ruim, o povo é bom mesmo. Exatamente. Né? Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Tudo certo? Eu já fiz todas as minhas perguntas também. Tá. E, doutor, como é que você consegue uma remuneração? É em cima do valor do processo? Ou é em cima por dificuldade do processo? Como que funciona? A gente tenta mesclar tudo isso, Natasha. Alguns advogados, por exemplo, algumas áreas, é mais tradicional se atuar, a gente chama por êxito, né? Que é o sucesso da causa. Na área trabalhista, na área previdenciária, é muito comum que o cliente venha, o advogado combine, fala assim, olha, se a gente ganhar, eu fico com 20%, 25%, 30%, e você com os outros 70%, 75%. Outras áreas já não, outras áreas são um valor combinado, que a gente chama de honorários contratuais. Né? Então, falou, olha, independente do quanto que você tem para ganhar, do quanto você não tem para ganhar, meu valor é esse, você vai me pagar, e depois, se der certo, se der errado, você ganhar mais, ganhar menos, tanto faz. Aí sim a gente vai sopesar a questão da complexidade, da responsabilidade, etc. Pode ser também por hora, tem muito advogado, não muito aqui no interior, mas na capital, que ele põe um valor no tempo dele. Fala, meu tempo custa R$500 a hora. Né? Então, não importa se o teu processo é de R$10 mil, R$10 milhões ou R$1 bilhão. Minha hora custa R$500. Eu vou te resolver o teu problema e vou computar o tempo que isso me custou e vou te cobrar, vou faturar. Os grandes escritórios, São Paulo, Nova York, trabalham assim. Enfim, tem várias formas. Então, tem honorários que a gente chama de êxito, honorários por empreita, né, que é pelo trabalho, honorários pelo tempo, portanto, por hora. Isso é muito mais uma questão até muito mais a forma que o cliente se sente à vontade do que do advogado. Esse honorário por hora eu acho muito justo. Mas quando você fala por hora aqui no interior, o cliente apavora. Fala assim, ixi, esse cara vai ligar o cronômetro lá e eu tô ferrado, vai ficar uma fortuna. Não. No final das contas, ele vai ver até que fica mais barato, mas existe um medo. Né? E um honorário que é muito bom para o advogado, e bom para o cliente também, é o mensalista. Né? O mensalista é o que o advogado ganha menos, porque tem uma previsibilidade, né? Então, eu tenho empresas aqui que sempre tem demanda, então eles já me pagam um valor fixo por mês para atender qualquer tipo de demanda que eles tenham, né? Mas para o advogado também é bom porque tem previsibilidade, afinal de contas, eu tenho contas para pagar, né? Eu não sei quando
graças a Deus tem dado tudo certo, mas não sei quando vai entrar uma causa boa, quando não vai entrar, e tem essa sazonalidade, né? Tem mês que a gente ganha mais, tem mês que a gente ganha menos, tem mês que a gente ganha muito, tem mês que a gente ganha nada, é natural que isso aconteça. Então, esses mensais servem para manter os nossos custos do escritório, pessoais, etc. E aí os outros são extra, vamos dizer assim, esses são os que nos deixam felizes depois. É legal vocês pensarem nisso também, que como o doutor falou, né, o escritório não deixa de ser uma empresa. Então, tem que ter sempre uma gestão, sempre, né, não é porque entrou o dinheiro que todo esse dinheiro é lucro, né, tem seus lugares certos, né, guardar um pouco, porque não é toda hora que entra dinheiro dessa forma. Então, é legal pensar, já pensar assim, né, caso vocês forem fazer direito, caso vierem a fazer direito, então é legal pensar nisso, sim. Essa sua colocação ela é extremamente importante, porque eu tenho contato com muito advogado, né? Como a gente falou, eu sou hoje vice-presidente da OAB local, e, portanto, encontro muita gente, e eu vejo que os advogados não têm esse viés administrativo, e tem que ter. Muitos escritórios não dão certo porque o advogado não tem essa competência, né, de gestão. Falo aqui pelo meu escritório mesmo, nós somos aqui em 6 advogados, mas sócios mesmo, vamos dizer assim, dono do escritório, sou eu e mais um, e o meu sócio não teria a mínima, eu que faço o gerenciamento do escritório, ele não teria a mínima condição de fazer. Se deixasse ele fazer, não ia. Ele é um advogado extremamente competente, inteligentíssimo, eu não tenho nenhum problema em dizer, eu acho ele na área dele melhor do que eu na minha área, mas se entregar a gestão do escritório para ele, nós estamos perdidos. É interessante. Alguém quer perguntar alguma coisa? Os últimos minutinhos com o doutor? Você dá aula na Unirp? Dou aula na Unirp. De quê? Direito constitucional e direito tributário. E isso vem no primeiro ano já ou depois? A constitucional começa no segundo semestre, porque o curso é separado por semestres, né? Então, ao invés de 5 anos, são 5 anos, a lei determina que sejam 5 anos, mas a gente, na verdade, trata como 10 semestres, né? 10 períodos, 10 termos. A constitucional começa a partir do segundo semestre. Mas isso varia muito de faculdade para faculdade, viu, Leonardo? Tem faculdade que já tem no primeiro semestre, tem faculdade que é só a partir do terceiro, varia um pouco. E tributário, geralmente, é para o terceiro, quarto ano. Então, ali a partir do 5º, 6º semestre. Você precisa de... Boa. Sozinha, moça. Mais alguém quer perguntar? Parece um fantasma, né? Não nada. Eu falei com ela começa a falar comigo. É legal, doutor. Já que está todo mundo sem dúvida, se alguém quiser seguir o doutor Henry lá no Instagram, né? Tiver alguma dúvida depois, ou lembrar de alguma coisa, né? Chama ele no direct lá, ou nos chama para ele. Super à disposição. Então, eu queria agradecer pelo seu tempo, tá? Por compartilhar tanto aprendizado, tanta coisa, assim, da sua profissão, da sua rotina. Então, obrigada, né? A turminha aqui depois te conto, se alguém escolheu direito. E ali eu que agradeço a confiança de vocês, afinal de contas, se vocês me elegeram aí para bater esse bate-papo, é porque vocês acham que a gente está trabalhando direito, né? Então, eu agradeço e eu adoro esse bate-papo, acho que vocês percebem, sabem disso. Estou sempre à disposição. Para mim é um prazer. E como eu falei antes, eu acho que esse trabalho que vocês desenvolvem aí à frente da Que Carreira é sensacional e, portanto, fico aí super feliz de poder contribuir de alguma forma. E torço muito aí para que vocês todos tenham muito sucesso aí nas escolhas profissionais e depois na vida profissional em si. E aproveitem a faculdade, é um tempo bem legal. Concordo, é isso mesmo. Legal, pessoal. Bom final de semana para todo mundo. Obrigada, doutor, mais uma vez. Um beijo e até a próxima, gente. Tchau, gente. Até mais. Abraço. Fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, Um abraço. Beijo. Beijo.